Um prazer, eu quero agradecer o convite por estar aqui e que a gente possa trazer aí a elucidação, esclarecimentos, dicas, orientações. Que bom, vai ser E muito importante. Eu estava explicando para o pessoal que está entrando que o projeto Sleep Well Expo é um evento de produtos e tratamentos para a qualidade do sono e a gente pretende trazer para esse evento todos os conjuntos de informações e produtos que possam auxiliar nessa qualidade do sono, porque a gente sabe que sono ultrapassa a necessidade de um remédio para dormir, é um conjunto de ações e de atividades que a pessoa tem que ter para ter um sono tranquilo. Então, a gente pretende, através desses eventos, não só trazer novidades, através de equipamentos, produtos, mas também uma programação intensa para que tanto profissionais como consumidores tenham o máximo possível de informação. Afinal, doutora Silvia, a gente não está só na pandemia do Covid, né? A gente está na pandemia também do distúrbio do sono, né? A quantidade de pessoas nossa, que não estão dormindo é sim. muito grande. Tendo pesadelos, tendo insônia, fazendo uma desregulação do horário de dormir e acordar, com uma dificuldade depois de retomada de uma rotina, muita aflição, burnout, que também vai gerar um impacto no sono. Então, é um momento delicado para todos nós, né? Então vamos lá, vamos começar, deixa eu apresentá-la. A doutora Silvia Cowen, ela é psicóloga do sono, diretora da Associação Brasileira do Sono e especialista no tratamento não medicamentoso dos transtornos do sono. Ou seja, você é o desejo de consumo de todos nós. Temos insônia e queremos nos livrar dos remédios, né? Desejo de consumo é bom, né? Ah, é Vamos dizer verdade. que o que eu ofereço de trabalho seja desejado, né, como uma conquista para muitos brasileiros, pensando que mais ou menos 30% da população tem queixas de sono, né? A gente tem mais ou menos uma média aí de diagnóstico mesmo de sono, em cima dos critérios de diagnóstico, são 15% da população que sofre de insônia. Tá. Mas 30% tem queixa de sono, então é É, realmente relevante esse trabalho. os números são muito significativos. Eu li recentemente uma reportagem que saiu na revista super interessante, que eles estimam que 60% da população tem algum distúrbio do sono. Né? Não só insônia, mas são vários. E Esse número tão grande, as pessoas têm queixas de sono, né? Quando você vai pegar nos transtornos do sono, o percentual é mais baixo, porque os transtornos do sono você vai tendo critérios diagnósticos pautados mesmo em critérios clínicos observados, e às vezes com exame para poder confirmar, tipo apneia do sono, para você poder ver se de fato a pessoa tem eventos respiratórios durante a noite. Mas a queixa de sono, dificuldades para dormir, problemas com sono, aí vai para essa cifra aí bastante significativa, significativo. que já mostra um alerta aí importante sobre a questão do sono interferindo no dia a dia das pessoas com as repercussões típicas, né? É, Da sonolência, dificuldade para ter atenção, concentração, aumento aí dos riscos de acidentes automobilísticos, laborais, perda de eficiência, vai gerando um quadro aí ao longo do dia de uma certa insegurança, o que torna importante olhar para o sono e cuidar para que não vire um transtorno do sono. vou começar perguntando e tomando como referência um número que realmente surpreende. Segundo essa reportagem, 560, o aumento de consumo ou das vendas de medicamentos que auxiliam no sono, de 2011 a 2018, teve um aumento de 560%. Ou seja, a insônia é a maior reclamação, é o maior é, síndrome de problemas de quem sofre de distúrbios do sono? Ela é muito importante, ela é bem assim, ela está mais ou menos no pé também do que a gente acaba observando dentro de distúrbios respiratórios do sono, quem tem ronco, quem tem apneia. Mas ela é extremamente relevante porque tem um outro estudo também que foi feito pelo Instituto do Sono.
ele fez estudo em anos separados, se não me engano, 1987, 98, agora não me lembro exatamente quais são os anos, mas em intervalos de anos distantes, até que fez o índice epidemiológico de São Paulo, que foi detectado aí 30% de queixas de sono, de problemas de sono, 15% com diagnóstico de insônia. Houve um aumento nas queixas de insônia em todos esses anos. Então, dentro de um espaço aí de mais ou menos 15, 20 anos, a gente observa o aumento das queixas de dificuldade para iniciar o sono, manter o sono e despertar precoce matutino, que é, por exemplo, a pessoa pode acordar às 7 horas e acorda às 5 e não consegue retomar o sono, porque entra uma carga de pensamentos. Então, eu acho que quando esse estudo é extremamente importante comparativo, porque mostra uma evolução. A gente sabe de outros estudos também que a população urbana acaba tendo mais repercussão, mais queixa de sono do que a população rural. Né? Pessoas que trabalham, pessoas que acabam tendo jornada dupla ou tripla, tudo isso acaba repercutindo num apertamento do tempo, vamos dizer, uma concentração em pequeno tempo para o espaço do sono se efetivar. E aí o sono precisa ter eficiência, então ele entra dentro de uma escala produtiva. A pessoa ganha uma grande tensão sobre o sono, que é o exercício dele rápido, sabe quais vão ser as repercussões. Então a tendência de um mundo extremamente corrido é aumento da ansiedade, aumento dos transtornos psiquiátricos, que estão muito associados com a insônia. Então, quando a gente vê a pandemia, o que a gente está vivendo agora, por isso que é tão importante a gente estudar, e tem os estudos aí para entender o que está acontecendo no sono das pessoas, a importância desse momento da pandemia é o que a gente observa. Algumas pessoas melhoraram o padrão de sono, porque saíram dessa compressão do tempo. Só dela não precisar acordar tão cedo, chegar no trabalho, pegar o filho, ir para o supermercado, às vezes fazer a ginástica, voltar para casa, e aí o tempo de dormir, tomar banho, jantar, providenciar alguma questão da esfera doméstica estava tão comprimido, para algumas dessas pessoas houve um alívio. Em contrapartida, para outras pessoas, a própria preocupação com o trabalho, preocupação com o Covid, preocupação com os familiares, questões financeiras envolvidas, tudo isso para algumas pessoas trouxe uma repercussão de prejuízo do sono, que não tinham e passaram a ter, ou tinham e agravou, né? Então, a insônia sempre acaba sendo um sintoma de uma ruptura emocional, de uma dificuldade de manter um equilíbrio emocional, psicológico. Ela é inicialmente como sintoma. A partir do momento que ela começa a ter noites após noite, a pessoa começa a ter repercussões e tenta evitar a situação da insônia, usando, às vezes, rituais de chás, por exemplo, ou comportamentos que ela, sem saber, acabam prejudicando o sono, até, por exemplo, a compensação durante o dia de cafeína para tentar manter o cansaço, a fadiga de uma noite mal dormida. Quer dizer, sem ela saber, ela acaba fazendo uma série de comportamentos que acabam sustentando o padrão insônia. E essa é a situação que a gente tem vivido nos anos e algumas pessoas, então, prejudicadas aí na época da pandemia. Dentro do comportamento dessas pessoas, de acordar no meio da noite, de não dormir mais, de pensamentos, qual é o momento que você indicaria de que essa pessoa tem que buscar ajuda? Quais são os sinais que a pessoa tem que ver que isso não é normal e que ela precisa de ajuda? Excelente pergunta. Porque o que a gente também observa hoje, as pessoas buscando ajuda um pouco mais precocemente do que no passado, né? Acho que no passado elas acabavam usando mais o uso do medicamento, tanto que você viu aí um estouro aí no uso de medicamentos, né? Estudos mostrando isso, para baixar uma ansiedade, um hipnótico. E há pessoas que já vêm buscando mais cedo. Quanto antes, melhor. Porque o primeiro momento, se a pessoa começa a ter insônia, e ela, logo que ela começa a ter insônia, em geral, ela sabe o que está associado. Ela sabe que é um sintoma de uma angústia, de um medo, de uma insegurança, e ela sabe fazer a ponte com isso. Se ela puder buscar um auxílio nessa época para esclarecer as circunstâncias que ela está vivendo, as situações que estão desafiando ela, para ela logo recuperar esse equilíbrio emocional, ver que atitude ela pode tomar, qual é a situação que ela não está compreendendo, qual é o conflito de uma ordem psicológica e qual é a concretude de ação importante para ela encabeçar, ela pode logo
resolver aquele problema de insônia porque ele está sintomatológico, ele ainda não é um transtorno do sono. Então, o que acaba acontecendo é que nessa etapa, às vezes as pessoas acham que vão resolver, tem uma atitude com a vida de medo também de se expor, porque para elas revelar o que pode estar acontecendo, o conflito que ela está vivendo, a dificuldade de equacionar uma problemática que ela esteja vivendo, pode trazer um certo constrangimento. E aí, nesse sentido, ela vai deixando a coisa crescer. E ao crescer, vira realmente um hábito de evitar o momento de dormir, porque aquilo acaba repetindo, um pensamento às vezes acelerado, ela não sabe mais parar o pensamento, ela está às vezes numa vida extremamente frenética o dia inteiro, sem pausa, sem interrupção. Então quando ela dorme, ela até às vezes está cansada, exausta, mas na hora que descansa um pouco o cérebro num sono, de repente, de 2, 3 horas, e ela dá um despertar ou por um barulho, ou porque de repente teve algum evento respiratório e acordou, ou às vezes o companheiro, a companheira se mexeu na cama e com isso a pessoa também despertou, pronto, aí a cabeça que estava acelerada o dia inteiro, acaba nesse momento ganhando a oportunidade de expressão, de novo, do movimento acelerado, que a gente chama muitas vezes de hiperalerta, né? Então, este momento também, se a pessoa já está vivendo isso há umas 2, 3, 4 semanas, é importante que ela vá buscar, porque tanto ela pode. Esta seria a hora ideal, por exemplo, de um hipnótico para estancar o problema do sintoma, não deixar que aquilo ganhe uma proporção e, ao mesmo tempo, o médico pode endereçar a pessoa para um psicólogo para fazer uma abordagem mais profunda sobre o que ele está vivendo e trazer uma equação melhor para a vida cotidiana. Então, esse seria um segundo momento, caso isso se mantenha ao longo do tempo, por ainda um curto tempo. Agora, se ela já está assim há 1 ano, se ela já está assim há 6 meses, ela já tinha que ter procurado. Então, não dá para negligenciar. Ela já devia ter realmente buscado ajuda. O ideal é sempre que seja com um médico do sono, né? Porque neurologistas, psiquiatras também lidam bastante com a parte de insônia, dessas queixas associadas à ansiedade, mas a gente tem no médico do sono um conhecimento maior de todos os medicamentos associados, os riscos que tem, entendimento da medicina do sono, que pode estar associado para averiguar se tem outros transtornos do sono envolvido, então acaba sendo melhor, assim como o psicólogo do sono acaba sendo melhor do que um psicólogo que não entenda de sono, porque é muito importante para as questões associadas ao sono a compreensão do sono como um todo, tanto de como o sono se opera fisiologicamente, como outros transtornos que estão associados ao sono, para saber até onde vai onde tem um overlap de situações para poder ter uma abordagem adequada. Eu gostaria que você contasse para quem está assistindo aqui essa live, quais as consequências físicas que a privação do sono traz. Você comentou das privações sociais, né, o perigo de dirigir, mas física. O que vai acontecer com este corpo com essa constante privação do sono? A privação do sono, ela traz várias consequências. Então, ela traz, por exemplo, durante o sono, enquanto a gente dorme, é como se fosse feita uma faxina cerebral. Toxinas são limpas, né? E aí, com isso, dá também essa questão no dia seguinte de uma cognição mais clara, com maior competência, de poder manter a atenção, foco. Então, se ao longo do tempo, tem muitos estudos mostrando que a privação de sono crônica por muito tempo está associada ao desenvolvimento da demência exatamente por isso, porque essas toxinas acabam não sendo limpas. A outra consequência importante é a sonolência, né? Porque a sonolência, eu diria até que é uma consequência física, porque se eu sou um trabalhador, por exemplo, numa fábrica e estou mexendo com um equipamento e estou com muita sonolência, posso ter um déficit de atenção, de concentração, e com isso eu também posso ter um prejuízo de um acidente qualquer, assim também como no carro, ou até atravessando a rua, né? Sem perceber alguns sinais que se eu tivesse com o cérebro mais alerta, mais descansado, eu poderia perceber. Existe também síndromes metabólicas associadas, né? Então, diabetes está muito associado como um desdobramento de quem tem uma privação de sono, de quem tem, por exemplo, um problema respiratório está bastante associado. Doenças cardiovasculares também
têm sido associadas. Antigamente era mais associado a distúrbio respiratório do sono, mas foi cada vez mais sendo também associado a um insônia. Tanto pelo um padrão de estresse que o insônia muitas vezes tem, manifesta, é uma pessoa às vezes extremamente ansiosa, como também pela privação de sono, porque muitos insônios acabam tendo um sono mais curto, objetivamente mais curto, né? Às vezes de 5 horas, não porque ele é um curto dormidor, mas porque a mente é tão acelerada que ele acaba tendo. Então, esse é um outro problema bastante grave, que é físico. Então, vai num prejuízo muito grande. Privação de sono, muitas vezes também, por conta dessa questão da síndrome metabólica, acaba favorecendo, às vezes, a pessoa engordar, né? Então, ela acaba também tendo essa problemática aí associada, porque tem uma questão dos hormônios que são secretados durante o dia, que são outros que são durante a noite. Concentração, já te falei. Uma outra parte extremamente importante que tem a ver aí com o momento que nós estamos vivendo também de vacinação é a parte imunológica. Durante o sono também que é processada muito da nossa proteção, os anticorpos, né? Então tem estudos mostrando quando há dois grupos que tomam vacina, um grupo dorme e outro grupo é privado de sono. O grupo privado de sono acaba não tendo a mesma taxa de imunização que houve do outro grupo que não foi privado de sono. Então esse eu acho que é um momento extremamente importante para a gente cuidar do nosso sono, uma vez que em escala todos estaremos aí vacinados. O hormônio do crescimento também é secretado durante o sono, então isto também revela a importância do sono, porque o crescimento das crianças, a gente é tão precioso o sono para garantir, mas o crescimento segue, né? A troca das nossas células, da pele, do cabelo, então também é extremamente importante. Então assim vai, na realidade o sono, ele acontece durante a noite, mas ele possibilita e viabiliza também as funções do dia. Então é uma complementariedade, a gente não simplesmente descansa. Vários processos diurnos são dependentes dos processos que acontecem enquanto nós estamos dormindo. Agora a pergunta mais importante. Eu já passei por caso de insônia. Você está me ouvindo, Lúcia? Chega uma hora que você não consegue dormir e fala, não, cansei, vou lá e pego um remédio. Como é que a psicologia do sono pode ajudar na insônia? Ai, adoro essa pergunta, é ótima, né? Porque assim, afinal de contas, que mágica é essa que o psicólogo faz? Que mágica é essa que vai me fazer que eu não olhe mais para um remédio para dormir? Então, hoje a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia é o padrão ouro, é a referência, é realmente uma grande orientação, isso está em vários manuais, né, no mundo todo, para equacionar a insônia. Porque o hipnótico acaba, de fato, tendo uma repercussão mais sintomatológica. Ele favorece, naquele momento, ele induz o sono. Então, num momento de insônia aguda, que a pessoa está acabando de viver um estresse e está tendo um sintoma de insônia, o hipnótico pode ser bom para não criar aquela perpetuação dos comportamentos que mantêm a insônia, que são expectativa na hora de dormir, já é uma expectativa negativa, a pessoa já olha tudo que está acontecendo na vizinhança, nos familiares da casa e já espera que ela não vá dormir naquela hora, porque assim tem sido todas as noites. Então ela às vezes pega um chá disso, chá daquilo outro, tudo já com a expectativa do que vai acontecer. Deita na cama e fica lá quietinho, tentando dormir, né? Eu chamo de fritar na cama que nem um pastel. A pessoa vira para um lado, vira para o outro e fala, não, fica quietinho aí, fica aí que agora você vai dormir. E não estou dormindo, olha para o relógio, e aí vai monitorando as horas. Se dormiu 4 horas, fala e de repente acha que precisaria dormir 7, a pessoa contabiliza, vai fazendo um banco de horas negativo. Então são vários comportamentos que a pessoa acaba adotando que, sem ela perceber, favorecem a consolidação da insônia. Então a TCCI ela vai focar nas crenças que a pessoa tem, crenças errôneas, que de fato não favorecem o dormir. Por exemplo, ela tem lido, porque ela está agora querendo saber sobre sono, porque ela está com dificuldades, ela tem lido que na mídia que são 8 horas, e ela fica perseguindo as 8 horas, então ela contabiliza as horas em virtude disso. Ela acha que ela tem que ficar na cama esperando o sono dormir, ela não pode sair, e que o melhor seria ela parar de ficar no foco do sono. Então a TCCI vai visar esses comportamentos, essas
crenças equivocadas a respeito do dormir, né? Ela também vai focar em estratégias comportamentais para evitar a associação que o cérebro faça da insônia com aquele momento, com a hora de dormir, como, por exemplo, ficar no quarto pensando nos problemas, quando ela está pensando nos problemas são da vigília. Então, tentar deixar o quarto associado ao sono, associado a momentos de intimidade, de quietude, de relaxamento. E questões que ela tem que pensar, que ela pense fora do quarto, né? Se ela tem um caderninho, que ela possa fazer registros desses fatores que estão trazendo no pensamento, para que cada vez mais ela possa, de fato, estar no quarto inteira para um momento de aconchego, de entrega. E a restrição de tempo na cama, que é uma abordagem também de provocação fisiológica, em que a gente faz através do diário de sono monitoramento do horário de dormir e acordar, entre várias outras informações que acontecem ao longo da noite, para poder propor para o paciente um horário de dormir e acordar que seja realmente equiparável ao que de fato tem feito, para que ele não fique na cama, fritando na cama e faça realmente um ajuste do tempo de que ele está efetivamente dormindo dentro de uma oportunidade na cama. Então, o TCCI, ela usa... Quem está fritando na cama, o melhor é que saia da cama. Saia da cama. Melhor que saia da cama e faça uma atividade calma. Por exemplo, ler um livro, pode ser um tricô. O ideal, por exemplo, não é ligar a televisão, um computador... Pensar, né? Eletroeletrônico, porque isso que nós estamos usando agora para a gente conversar, ele emite muita luz azul, né? Os eletroeletrônicos, eles têm uma fração de luz principal, que é o que dá nitidez na tela, que é a fração azul da luz. E essa é o sinalizador para o nosso cérebro de que é dia. Com a ausência da luz azul, ou seja, quando o sol se põe, é que o cérebro, então, através do nervo óptico, que recebe a informação de que é noite, começa a secretar, produzir e secretar melatonina. Então, por isso que a gente recomenda que, pelo menos, o ideal seria a gente estar conciliando com o pôr do sol a menor luminosidade. Mas vivemos numa cidade 24 horas, cheias de luz o tempo inteiro, muitas vezes a reunião terminando às 8 horas da noite, às vezes tem que ir ao supermercado. Então, o ideal seria que próximo do horário de dormir, 1 hora, 1 hora e meia, a gente evitasse os eletroeletrônicos e começasse a fazer atividades mais calmas, mais relaxantes, mais introspectivas, como a leitura de um livro, escrever um diário, às vezes até fazer um tricô, ou pode até se arrumar uma gaveta, se você ficar calmo, porque tem gente que ao arrumar a gaveta quer arrumar o armário inteiro, então não seria bom para essa pessoa. Até o tipo de leitura. Tem gente que começa a ler, por exemplo, um livro de ficção, quer ler até o fim, porque vai ficando excitado com a história. Então, talvez para essa pessoa não seria melhor esse tipo de livro. Qual é o tipo de livro que te acalma? Não precisa ser também um livro chato, né? Não vamos gastar. O tempo já é tão escasso que vale a pena gastar com coisas que sejam legais, não coisas que sejam chatas, né? Mas que te relaxem. Então, isso seria o ideal para fazer no pré-sono. E da mesma forma, essas são as mesmas atividades ideais para fazer caso você acorde no meio da noite e não esteja conseguindo dormir. Quer dizer, que você possa engatar em atividades que sejam relaxantes para você. Dispersar do sono, né? Parar de ficar no foco, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir, porque esse mantra, ele só acende a vigília, o aborrecimento, o descontentamento, que vai sustentar mais ainda a sua insônia. Então, o ideal é que você possa, de fato, se distrair desse foco, esse objetivo quase obstinado, e aí, à medida que você se distrai com algum outro assunto que te devolve o relaxamento, o sono naturalmente vai vir. Porque estar o dia inteiro acordado gera pressão de sono. Manter-se acordado em vigília é muito gasto energético. E esse gasto energético tem produtos, né? É o metabolismo da célula funcionando para manter a gente acordado. Então, nessa sustentação de vigília, há resíduos. E esses resíduos, um deles se chama adenosina, ele vai se avolumando ao longo do dia, é ele que vai gerar o cansaço noturno, que vai dar o sono à noite, que junto com o ritmo circadiano, que é a tendência à vigília, a tendência ao sono, tendência à vigília, que se repete a cada 24 horas e está muito sincronizado com o horário do sol, que também tem um ritmo de 24 horas, os horários das refeições e os horários de dormir e acordar, a gente acaba tendo uma tendência do ritmo circadiano ao sono, que coincide com o ápice do cansaço, o ápice do processo homeostático, que é derivado desse
da adenosina, que foi acumulado ao longo do dia para manter a vigília, e ainda com a diminuição da luz do sol, né? Porque a luz do sol se pôs, a produção e secreção da melatonina, que vai induzir ao sono natural. Então, tudo isso está acontecendo no nosso cérebro. E aí, vai havendo um processo de desligamento. Então, se eu, no meio da noite, me peguei acordada pensando numa questão qualquer que me preocupa, e vi que logo eu não consegui me apaziguar e não está vindo sono, é melhor que em 20 minutos, não é 20 minutos cronometrado no celular, é uma percepção interna, tipo nós duas estamos conversando aqui. Quanto tempo você acha que nós estamos conversando, Lúcia? Mais ou menos, não olha para relógio. Tá bom, acho uns 20 Quanto? minutos. Então, eu vou ver aqui, ó. Exatamente, 26 minutos. Percebe? A gente não erra drasticamente. Então, é essa percepção interna. A pessoa percebeu que está há um tempo lá e o sono não está vindo. É melhor que ela vá para a sala. Ela pegue uma atividade qualquer que vá acalmando ela. E como ela está cansada, está no período do ritmo circadiano, na tendência do sono, está com melatonina assim secretada já no cérebro, tudo isso está acontecendo, ela vai, ao se distrair, o sono dela começa de novo a surgir e aí sim ela volta para a cama. Porque senão ela começa o tempo inteiro a associar o momento da cama, o ambiente do quarto, como um ambiente para pensar nos problemas, para guardar o sono. Aí ela fica imaginando que a performance dela no dia seguinte não vai ser boa. E aí é mais do que nunca reforça a manutenção desse quadro. Entendeu? Então a TCCI... Então, a TCCI, ela foca nessas estratégias, ela tem a parte psicoeducacional e ela trabalha também com relaxamento, com técnicas de relaxamento, para ajudar justamente a pessoa com várias técnicas que podem ser abordadas, inclusive meditação, né? E tem estudos cada vez mais com meditação, mostrando a importância disso para trazer uma complementariedade mesmo dessa abordagem da TCCI, porque vai ensinando também a gente a não ser refém da nossa mente, ensinando a gente a deixar com que o espaço de quietude que também existe, reside dentro de nós, possa se manifestar nesse momento do dormir. Ao que um psicólogo do sono pode oferecer de diferencial nesse trabalho, porque esse trabalho, muitas vezes, outros profissionais da saúde acabam também conhecendo essas técnicas e assessorando muitos pacientes. A vantagem do psicólogo é que a maior parte dos casos de insônia ainda existe fatores de ansiedade, fatores ali de desequilíbrio emocional e psicológico acontecendo na vida desse sujeito. Ele teve um gatilho, que foi uma questão qualquer que trouxe conflito para ele, acabou tendo a insônia vira um transtorno do sono porque ela fica se auto-perpetuando, mas muitas vezes a psicodinâmica dele, a forma como ele lida com os aspectos da vida, continuam às vezes na mesma engate dificultoso. Então, mesmo que ele equacione aquele problema de sono, numa curva ou outra da vida, pode ser que a psicodinâmica dele volte, o sintoma volte, e assim vai, né? Então, um psicólogo, ele faz a abordagem dupla. Ele faz a abordagem da TCCI, porque ele entende de sono, e ao mesmo tempo ele pode lidar com esses aspectos psicodinâmicos para uma equação melhor dos fatores de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse associados. E essa eu acho que é uma equação até mais importante do que só resolver o problema de sono. É resolver a base que propicia com que esse sujeito tenha dificuldades para dormir, né? A gente está aqui conversando e o pessoal tem gente acenando assim, meditação, meditação. Então, vamos finalizar sobre o tema como a meditação poderia ajudar. Eu acho que você falou muito de um cenário hoje que acontece na maioria das famílias brasileiras, né? A pessoa chega em casa, a mãe, o pai, e deitou na cama, aquele problema constante, ansiedade, não consegue sair daquilo. De que forma esta pessoa pode meditar? Pessoas que não estão acostumadas, nunca meditei, não sei como é. Como que elas poderiam iniciar esse trabalho para entrar no sono o mais rápido possível para relaxar, para mudar esse ciclo do sempre o problema voltando na cabeça? Então, Lúcia, eu começo dizendo o seguinte, meditar não é pílula para dormir, né? Meditar é um exercício de treino mental que ajuda a gente a ficar mais no existir do que no pensar. Então, nós temos por hábito estar sempre
num processo mental que é associativo, interpretativo, ele julga, ele analisa, e ele busca a resposta. O processo da mente, ele é circular. Ele tem um problema, ele quer equacionar esse problema. E aí tem coisas que a gente não equaciona só porque a gente quer. Tem coisas que tem que esperar o telefonema que vai acontecer às 10 da manhã. Tem coisas que a gente tem que aguardar a decisão do outro, porque ele está ponderando, fazendo as considerações dele. Tem coisas que a gente precisa esperar, porque o documento só vai ser emitido dia 10, e assim sucessivamente. Tem coisas que às vezes as pessoas não sabem, então não tem agora essa resposta. Então, essa ansiedade comum, cada vez mais comum da gente encontrar até em crianças, que quer tudo de imediato, né? E acho que o clique da tela incentiva a ideia de que é possível o imediato. É nisso que a meditação vai ajudar. A devolver um tempo, um ritmo próprio, uma cadência. Aprender a usar a mente no momento adequado. Se eu tenho que agora esperar, eu tenho que esperar. Então, por que eu não consigo esperar? Que senso de urgência é esse? Então, a meditação é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Acho que essa é a primeira, o primeiro uso dela. A gente aprender a não ser refém da mente, mas a poder ter domínio sobre a mente. Quer dizer, que a mente possa ser como um órgão meu, como uma mão minha. Eu escolho que neste momento vou fazer o uso da mente. Ela não vem e me domina. Então, a meditação, ela vai ajudar nisso, a esse resgate deste controle de fato da própria vida e não ser refém dela. Uma vez que isso acontece... É uma ferramenta, mas ela não é a solução. Né? Ela é uma ferramenta que pode te ajudar, mas não é aquilo que vai solucionar. A solução estaria na disciplina de uma observação, que também a meditação ajuda muito. Porque há meditações em que você é guiado, né? Então, imagine-se dentro de um campo, assim, assim, assado, observe sua respiração. E há outras meditações, por exemplo, como a meditação da tradição Zazen, que é uma tradição dentro da filosofia budista, que é uma tradição em que você observa o nada. E é para você não seguir nenhuma orientação. Então, você apenas observa aquilo que está te acontecendo. E, às vezes, você fica 1h40 em estado meditativo, quer dizer, em postura meditativa. E a mente vai querer sair. Só como você está dentro do mosteiro, você não tem a coragem de sair, né? Então, você, de algum jeito, começa a seguir as pistas do que o monge te deu, de que observe aquilo que está acontecendo. Então, você vai aprendendo a ficar num lugar de observador, né? A psicoterapia também ajuda a gente nesse treino de ser observador. E aí, com isso, você vai tendo a chance de descobrir o quanto, quando você está num estado mental, atrelado a ele, a mente tomando conta, o quanto é mais cansativo a vida. Porque aí a vida está o tempo inteiro, a mente está dizendo, faça isso, faça aquilo, isso não é certo, comparando a situação, comparando com a do outro, comparando com o que você fez hoje, com o que você fez ontem, mas onde você quer chegar. Então, quando você começa a fazer esse treino da meditação, você começa a descobrir o espaço de respirar. E que quando você volta para a atividade, você tem mais acurácia, mais clareza, menos confusão, menos ruído. Então, a meditação, este é o propósito. Só que quando você faz meditação, naturalmente você se acalma. Justamente porque você saiu dessa articulação mental. E por que você se acalma? Se está num horário de dormir, você começa a bocejar. Ou se você não dormiu bem à noite e você faz uma meditação que pode ser às 2 da tarde, ou às 4 da tarde, ou às 10 da manhã, pode acontecer de você bocejar. Porque nessa hora que a mente que te mantinha frenética, ativa, com vigília bem atenta, a hora em que você cede essa mente acelerada, o sono aflora. Então, é neste sentido que uma meditação pode muito ajudar ao encontro com o dormir, porque ela promove o encontro com você mesmo. E este encontro com você mesmo, esse contato consigo mesmo, essa intimidade consigo mesmo, muito favorecida pela prática da meditação, se ela está acontecendo à noite, através de uma meditação, sem meditação, porque há pessoas que chegam nisso sozinhas, põem uma música, ou senta no sofá da sala, pega um livro, vai se aquietando. Então, há pessoas que também adentram esse campo da intimidade consigo mesmo, e aí isto vai acalmando, serenando, e o sono que está lá, represado, porque está um dia inteiro acordado, com a tendência ao ritmo circadiano para a noite, naturalmente o sono vai sendo evocado. Então, a meditação não é remédio para dormir,
mas ela é uma técnica excepcional para o autoconhecimento, para você lidar com a ansiedade, com os fatores de estresse do cotidiano, e com isso você acaba tendo maior domínio dos fatores emocionais, a ponto de controlá-los à noite e favorecer o adormecer. Espero que eu tenha respondido com uma certa clareza. Muito, muito. Antes de encerrar, qual a sua dica para que as pessoas que têm insônia evitem utilizar o remédio? Qual a sua dica comportamental para eles, para tentar evitar ao máximo o uso Tá do ruim medicamento? Lúcia, o som tá ruim? Eu tô entendendo que você tá querendo uma dica para as pessoas que têm dificuldade para dormir. É isso que eu tô entendendo, é isso? Para que não Consegui ouvir utilize todas as exatamente, palavras da sua para tentar frase. ao máximo, para tentar evitar ao máximo o uso do É isso. medicamento. Qual a dica? O que eu tô entendendo é qual a dica que eu posso dar para as pessoas evitarem o máximo o uso do medicamento. É isso? Isso. Uhum. Tá. Então, eu acho que o principal é respeite o horário de dormir e acordar. São várias dicas, posso fazer um resuminho delas, né? Respeite o horário de dormir e acordar. Respeite a queda da luz natural como um indicativo do momento em que você tem que começar a tranquilizar, a se desconectar das atividades da vigília. Reconheça que ao longo do dia você esteve muito voltado para as ações de fora. E a noite depende de uma ação para dentro, de uma inação para fora, para você poder adentrar o campo subjetivo, interior e íntimo. Então, próximo à hora de dormir, 1 hora, 1 hora e meia, pare mesmo de ver celular, pare de ver computador, não veja o e-mail. O e-mail que você não respondeu até às 8 horas da noite, 7 horas da noite, absolutamente, dependendo do trabalho, antes até, absolutamente pode esperar às 7, 8, 9 horas da manhã. Não vai nada, vai acontecer no período da madrugada, a não ser que você trabalhe de repente no avião e dentro de um cenário que seja invertido o horário, senão não tem nada que vai fazer. Então aproveite esse tempinho de 1 hora, 1 hora e meia para de fato se tranquilizar e retirar as suas preocupações do mundo da vigília. Se elas continuam martelando, pegue um caderninho, anote elas, dê um registro para que você possa até localizar qual é o problema, né? Às vezes uma queixa extensa, você consegue objetivar qual é o problema. Procure endereçar isso. É com alguém que você está com um conflito que você precisa resolver? Você precisa conversar com o seu chefe? Você precisa falar com a sua esposa ou com o seu marido? Você precisa tratar de algum assunto delicado com o seu filho? Ou você precisa de um terapeuta para tentar entender melhor aquilo numa perspectiva mais existencial? Entenda o que é que está te incomodando para que você possa, nesta noite, em todas as subsequentes, viver, simplesmente ser você e ser o que é o ser um corpo humano, porque naturalmente ele vai adormecer. Então você pode usar de meditação, sim, mas entendendo nessa perspectiva que eu trouxe, a meditação como um treino para ao longo do dia você se perceber. Você pode fazer treinos respiratórios também que acalmam, sempre que uma inspiração é mais lenta do que a inspiração, ela calma, ela apazigua a mente, então ela diminui a ansiedade. Você pode ouvir uma música que te acalme, né? Não precisa ser uma música barulhenta, porque isso vai te agitar, mas uma música pode ser clássica, pode ser um jazz, pode ser até uma bossa nova, mas que vai te acalmando. Uma conversa gostosa, um livro que de fato te traga para uma concentração naquilo que você está lendo e você vai se dispersando. Tudo isso vai favorecer o aflorar do sono que está lá, porque está um dia inteiro acordado, então naturalmente ele está. A tendência ao sono está acontecendo pela manifestação do ritmo circadiano. A melatonina, se você está respeitando o escuro, naturalmente ela vai ser secretada. Está tudo funcionando, então mantenha horários de dormir e acordar regulares, horário das refeições regulares, respeite a luz do sol quando é sol, se expõe à luz do sol. Mesmo nessa época de quarentena, a gente já está vendo as pessoas andam, caminham, não é um problema. Então se exponha, faça assim uma atividade física em horário regular. Tudo isso vai te ajudar a trazer a sintonia, né? A sincronicidade, a organização temporal interna tão importante para o sono também. Então, evite álcool à noite, porque por mais que o álcool traga
uma sedação do sistema nervoso e por isso a tendência ao sono, é mais fácil de entrar no sono, ele prejudica muito a qualidade do sono. Então é bom que se evite e que se você esteja num jantar, você vá pelo menos umas 2 horas antes de dormir, interrompa e, se possível, vai também intercalando com água, que assim você dissolve mais rapidamente essa ingestão alcoólica. Tá bom? Doutora Silvia, eu gostaria que você encerrasse informando sobre a pesquisa que a Absono está fazendo e como as pessoas podem participar e também passando o seu contato para quem quiser consultá-la. Tá, ótimo, obrigada. Eu vou falar então primeiro da pesquisa, que eu acho substancial. Todos vocês estão aqui assistindo, quem mais vocês souberem, puderem avisar, é importante a gente ter o maior número possível de pessoas, mesmo quem não teve problema de sono, respondendo a pesquisa que nós da ABS, a BMS, a BROS, estamos encabeçando junto com a USP, para saber sobre o sono nesta época de pandemia. Então a gente tem perguntas lá sobre como estava o sono antes e depois, mais ou menos leva cerca de 5 minutos. A gente já fez esse estudo com os profissionais de saúde e a gente teve aí uma resposta alta de insônia, né, entre os profissionais de saúde, 41%, quer dizer, acima do que é na população, para a gente ver como é estressante. O profissional de saúde está trabalhando também demais na pandemia, né, burnout acontecendo. Então, como é que era o resto da população brasileira? Esses estudos estão sendo feitos em várias localizações do mundo todo e é muito importante que a gente tenha aqui também no Brasil as nossas respostas, os nossos dados, para a gente poder entender mais do impacto de uma situação pandêmica como essa, que é mundial, como que ela reflete no sono dos brasileiros também, né? No sono da população mundial, e para isso a gente precisa do sono dos brasileiros também, esses dados. Então eu peço encarecidamente que vocês entrem no @Absono, e lá tem no Linktree, tem o link para vocês poderem responder. 5 minutos. Quanto mais vocês puderem encaminhar isso para as pessoas conhecidas, melhor vai ser para a gente ter esses dados aí substanciais para uma colaboração mundial aí do entendimento do sono e poder ajudar as pessoas que estão sofrendo do sono. Para mim, sobre o meu contato, eu vou sugerir o contato da clínica, a casa, onde eu trabalho, coordeno uma rede de psicólogos do sono. Então, é @a Casa do Conhecimento. Ok? Acho que fica mais fácil assim. Tá bom? Quero agradecer muitíssimo o convite. Eu que agradeço, Lúcia, quero agradecer e que você tenha aí uma série de entrevistas que sejam bastante esclarecedoras para as pessoas que querem entender mais sobre o sono e resolver o próprio sono ou ajudar pessoas, familiares próximos. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Silvia, foi esclarecedor, muito importante. E eu espero vê-la na Sleepwell Expo 2021, no dia 28 de outubro deste ano. Ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Quero estar lá e quero acompanhar. Obrigada. Obrigada por terem participado. Eu agradeço a todos também aqui presentes. Obrigada. Tchau. Tchau.